Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Você, irmão e irmã, está acompanhando conosco ao longo desta semana a presença do irmão Afonso Murad para nos ajudar a refletir sobre os dogmas e depois, é claro, para vermos os dogmas marianos. E hoje, de um modo especial, nós queremos saber do irmão. Ontem ele contou uma história bacana para nós, explicando que o dogma é o caminho que nos leva a Jesus, os sinais do caminho que nos leva a Jesus, né? E hoje o irmão vai falar, então, o que é o dogma e qual a importância do dogma para a fé católica. Irmão, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Reinaldo. Gente, os dogmas cristãos, que naquele tempo o catolicismo existia, era a única expressão do cristianismo, começa quando não se falava em dogmas ainda. Mas você imagina, o cristianismo começa lá no meio do judaísmo, e à medida que ele vai entrando em outros povos, vão aparecendo novas perguntas, que só com a Bíblia estava difícil responder. Você olha, já no primeiro século, essa dúvida, como é que Jesus Cristo é verdadeiro homem e ao mesmo tempo é o Filho de Deus? Tinha uns que puxavam para um lado e diziam, bom, se ele é um ser humano mesmo, ele não pode ser filho de Deus, ele foi adotado em algum momento. Outros diziam, se ele é filho de Deus, ele não pode ser um ser humano como nós, sujeito às fraquezas, ao pecado. E aí então, se convocou um concílio, o concílio de Nicéia, para mostrar como é que se resolvia isso. Parecia que estava resolvido, mas não estava. Depois veio o concílio de Éfeso. Depois veio o concílio de Calcedônia. Então, eram nos concílios que se resolviam essas questões. Então, à medida que o cristianismo foi avançando na história, todas essas questões que precisavam ser explicadas eram transformadas no concílio em afirmações que depois receberam o nome de dogmas. Hoje há uma certa dificuldade dos cristãos de entender os dogmas. Os protestantes não aceitam dogmas, eles acham que a revelação de Deus e a explicação da revelação está só na Bíblia. E muitos católicos acham que o dogma é assim. Você sabe quando a criança está com alguma doença e a mãe pega um remédio ruim, amargo? Eu lembro disso quando eu era criança, né? E a mãe fala, você tem que tomar, mas eu não quero, faz mal. Não, tem que tomar, é amargo, mas toma. Parece que o dogma é um pouco um remédio amargo, né? Uma coisa que a pessoa não tem dificuldade de aceitar. E o que é mais sério? Alguns católicos falam assim, eu começo a explicar um dogma, eu não entendi nada, mas como é uma verdade de fé, a gente aceita mesmo não entendendo. Gente, os dogmas católicos, cristãos, eles surgiram exatamente para explicar aquilo que não estava claro. O problema foi que, com o tempo, essas explicações que foram dadas, já a gente não entendia. Quem acompanhou o programa passado, quando eu falei das placas e dos muros que eram colocadas na estrada que levava ao santuário, acontece isso também. Então, por isso que hoje os dogmas têm que ser explicados, atualizados, para que eles possam nos ajudar a viver uma fé de maneira madura. E por isso o irmão Afonso está aqui conosco durante esses dias para nos ajudar, né? A entender um pouco mais sobre os dogmas. Eu acredito que com esse programa já ficou um pouco mais claro para nós o que é o dogma e a gente pode agora adentrar, né, nos próximos programas a respeito dos dogmas marianos, né? Que quer falar justamente não de Nossa Senhora, mas do próprio Cristo, né, irmão? E a gente vai se descobrindo tudo isso, toda essa beleza que o dogma quer nos mostrar. Então, muito obrigado, irmão Afonso Murad, mais uma vez, né? É um remédio amargo, mas que vai fazer o nosso bem, trazer a saúde da nossa fé, né, irmão? Então, obrigado pela sua comparação, que nos ajuda muito. Então, até o próximo programa, o Escola de Maria.